Muito bem, a parte 4 do curso, esse mini curso que está no YouTube, é um complemento das três partes e eu vou falar aqui sobre mini VRV e VRF, que segue todas as regras do VRV e VRF comum, normal. Todas as regras que eu digo quanto a limitações de comprimento, cotas, número de evaporadores, capacidade, o mesmo jeito de fazer a seleção do produto, segue tudo igual. O que é diferente nesse caso são os módulos condensadores que são menores, mais estreitos. Permite que você coloque, por exemplo, numa varanda estreita de apartamento. Permite, e também uma outra característica, né? São 220 monofásico, com algumas exceções. Alguns fabricantes já lançaram de 8 e 10 HP, também 12 HP. É de 4 a 6 a 4 a 12 HP que existe o mini VRV e mini VRF. Como eu disse, exatamente igual ao outro, com algumas particularidades que vão ser as vantagens. Que também existe, da mesma forma, isso foram perguntas que eu fui recebendo, tá? Igualzinho ao VRV grandão, vamos dizer assim, o maior, né? Também heat pump, cooling only e heat recovery. São as três classes de VRV e VRF que a gente encontra no mercado brasileiro e até mundial. Heat pump, chamado bomba de calor, tá? Cooling only, como o próprio nome em inglês diz, só frio. E heat recovery, recuperador de calor. Eu já conto porque tem esse nome, tá? Heat pump seria um equipamento quente ou frio. Atenção, não é quente e frio, é quente ou frio. Por que quente ou frio? Porque ou eu esfrio os evaporadores daquele sistema, ou eu esquento. E não é possível esfriar um e esquentar o outro do lado, como é aqui no caso do heat recovery, que eu já conto, ok? E heat pump, 90% das instalações que estão no Brasil são heat pump. Um crescimento de uns tempos para cá do cooling only, do só frio, porque começou a espalhar para todas as regiões do país, né? E basicamente onde precisa de quente ou frio seria do sudeste para baixo, né? Vamos dizer assim, da linha central do Brasil para baixo. Da linha central para cima não tem nem porquê, mas enfim. Fora algumas aplicações especiais, tipo hospital, que talvez necessitasse de um produto assim que esquenta e esfria ao mesmo tempo, tá? No heat pump, é bom vocês saberem, tanto faz no VRV normal, vamos dizer assim, maior, ou nos mini, vai ter um evaporador que manda quanto ao ciclo, quanto à prioridade de resfriamento e aquecimento. Então, pode inclusive estar desligada a máquina, tá? Imagine um evaporador aqui, qualquer um deles, vou dar um zoom aqui, ó. Qualquer um deles, esse aqui, por exemplo, está desligado, mas ele está no modo frio. Se eu for na máquina do lado pedir aquecimento, eu não tenho. Não é que eu não tenho, não consigo, nada acontece, tá? Agora, se eu for nas outras, qualquer uma delas, e pedir resfriamento, repito, mesmo com o evaporador que a gente chama de master, né? Que está no frio desligado, aí sim, está liberado o modo frio. A mesma coisa acontece no modo quente. Ok? Esse é o chamado heat pump. O só frio, naturalmente, eu não vou ter master de evaporadores, né? Para inverter ciclo, porque o ciclo não vai ser invertido naturalmente. Quem faz isso no heat pump é uma válvula de 4 vias. Não vai ter isso, não que não vai ter válvula no só frio, vai ter válvula também. Mas eu não vou ter a inversão de ciclo para aquecimento, já que o modo escolhido, projetado e comprado é o só frio, cooling only. E tem também uma outra classe, que é o heat recovery, tá? Aí eu já nem lembro quais são os fabricantes, são poucos, que tem no mini VRV, VRF, o heat recovery. Mas nos maiores, com toda certeza, nos comuns, vamos dizer assim, né? Posso até citar, Daikin tem, LG tem, todos eles praticamente, eu nem lembro de todos, mas eles têm esse heat recovery. O que seria esse heat recovery, né? Por exemplo, vou dar um zoom aqui, ó. Nessa foto aqui, ou nessa aqui, por exemplo, né? Quando eu tenho um evaporador que está no modo resfriamento, beleza, sem problema nenhum, trabalha como se fosse o outro produto. Quando um está no aquecimento, vai ter que ser desviado aqui um gás quente aqui para que promova
o aquecimento do ar, né, do recinto. Isso é proveniente do evaporador que está no resfriamento. O ar, bruscamente falando, né, para esfriar o ambiente, eu preciso retirar calor dele, correto? Quando eu retiro o calor dele, ou seja, o fluido passando na serpentina, ele é aquecido, né, porque ele ganha o calor da sala que esfria. Essa energia, né, de aquecimento, ela é aproveitada no outro evaporador que necessita de aquecimento. Por meio de quem? Por meio dessas caixas aqui, ó, seletoras, tá? Existe múltipla, como esse desenho aqui, e existe também para colocar um para cada evaporadora, ou um para três, ó, tá? Normalmente, quando você vê uma instalação de heat recovery, você vai perceber pelo menos 3 tubos. Por quê? Porque tem linha de gás, né, líquido, mas apareceu uma outra de gás quente, que é justamente o que promove o aquecimento nas máquinas que estão nesse modo. Então você vai ver 3 tubos. É possível até ver 4 tubos, porque existe essas caixas seletoras com um tubo de dreno também, isso existe. Aí você vai ver um outro, só que é para água, né, condensada. Você vai ver um outro tubo e vai enxergar 4 tubos, tá? Mas pelo menos 3 vão ter. A aplicação desse produto no Brasil ainda é muito pouco. Não só pelo custo que é mais elevado, mas pela aplicação mesmo do produto, que nós temos pouquíssimos, né, raros ambientes que podem necessitar de um esquente e esfria, né, na mesma instalação, né. E na minha cabeça aqui, eu só consigo pensar, por exemplo, em hospital, onde eu tenho ala de idosos que precisa de pelo menos um aquecimento leve. Só que ao lado eu já tenho TI ou CPD, que chamava antigamente, que eu preciso frio mais pesado, né? E ainda ao lado eu tenho corredores, escritório, que eu preciso de uma outra condição climática. Então é a única coisa que vem na minha cabeça, mas existem outras aplicações. Aqui no Brasil, ó, mais de 90% ainda hoje é heat pump, que é quente ou frio. E um crescimento de uns anos para cá do modelo só frio, tá bom? Eu volto já já continuando esse assunto.